Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Henrique? Como é que você tá, Israel? Hoje Opa! estamos com um convidado aqui, o Wellington, amigo meu de infância. Seja bem-vindo, Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. É um prazer meu estar aqui, né? Opa, vamos bater um papo aí, um assunto aí diferente ainda que a gente já trouxe, cara. É um assunto que esquenta muito, dá muito calor e só um sorvete para Só um delicioso sorvete da Pingo de refrescar Mel, depois né? dessa conversa. Pingo de Mel, a melhor sorveteria de Jales e região. Tradicional, você que precisa aí saborear um delicioso sorvete. E né? muito fácil de encontrar, tá, pessoal? Maravilhoso. Tem Na aí Rua o 1 QR ali, Code. esquina com a 4. Fácil de achar ali. Fácil, eles fazem delivery também. Vai ter o QR Code aí. Peça já o seu sorvete. E você que quer estar com a gente aqui também divulgando a sua marca, chame aí. A gente já vai conversar com você. E aí vamos agora bater um papo com o Wellington. Wellington, obrigado mais uma vez. Primeiro a gente quer te conhecer. Quem é o Wellington? Tua profissão? É casado? Tem filhos? Dá um resuminho aí da tua vida aí. Não, meu nome é Wellington Rodrigo, né? Brant dos Santos. Sou casado. Tenho uma formação aí em segurança alimentar. Tenho uma pós na área de gestão e educação e segurança no trânsito. Que eu trabalho na área de... Sou motorista de urgência e emergência, né? Motorista de ambulância. Certo. E agora estou fazendo uma segunda graduação em educação física. Próximo personal aí da cidade. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Né? Não é disso que a gente vai não falar. é de vida saudável, pessoal. É isso aí, mas a gente, né, vai trazer aqui seria, vamos dizer assim, um conceito, né? Ou não sei se outra palavra mais adequada, né? Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito legal. Você vê que a gente está com rodeio hoje, por quê? A gente quer deixar bem claro que o podcast, o EcoCast, ele é, como posso dizer, laico, vamos dizer assim. Então, a gente já trouxe pessoas para falar de política aqui, de vários assuntos. E hoje nós vamos falar um pouco eu acho que astronomia, é isso? Seria no universo da astronomia? Vamos falar assim, cosmologia bíblica da Terra, né? Ah, legal. Cosmologia bíblica da Bíblica Terra. da Terra. Terraplanista, né? Vamos dizer assim, esse termo tá termo um pouco desgastado. mais já. usado, né? Eu prefiro usar terra nivelada aí, né? Plana, circular e nivelada. Né? Legal. Você aprendeu na escola que no passado o pessoal que olhava para as estrelas dizia a Terra é plana. Depois, não, a Terra é curva. E aí é o conceito tradicionalmente ensinado nas escolas e o conceito que a gente ouve em todo lugar. A hora que a gente vê um desenho ou a ideia de espaço, filme de ficção, a gente vê a Terra como um globo, uma esfera. E existe outra linha de pensamento, pessoal, que tem crescido muito, que é o viés da Terra nivelada, que vai ser apresentada hoje pelo Wellington. Ele tem feito vários estudos nessa área, tem visto muito sobre o que eles falam, né? Os especialistas desse assunto falam, e trouxe algum material hoje para te trazer um ponto de vista diferente, um contraponto. Até para a gente entender também, pra entender, né? e saber mais sobre isso, né? O que é isso que está se falando tanto nos últimos dias. Então fala aí, o que é assim, esse conceito, né? Vamos usar de terra plana ou, né, ou terra nivelada. Na verdade, os povos antigos já acreditavam numa terra plana, né? Nivelada, né? E por volta de 2017 eu comecei a pesquisar o assunto, né? Caiu um vídeo no YouTube para mim e eu assisti o vídeo e me interessei pelo assunto, né? De primeira, assim, eu achei meio estranho. Todo mundo... Porque você aprende desde criança que a Terra é uma bola, né? Né? A partir do antigo 5º ano, né? Começava a ensinar que a Terra era uma bola, né? Sim. Então... Eu lembro como se fosse hoje, a nossa professora, o Henrique estudou comigo. Dona Dirce, né? A Dirce Maria, no 5º ano, lá no Onélia, ela apresentou a Terra Bola pra gente. E qual que é o primeiro impacto que você tem? Ué, mas eu tô de lado, porque o Brasil tá de lado, né? A Oceania tá embaixo. Então quem tá na Oceania tá embaixo na Terra, tá de ponta cabeça. Então esse é o primeiro pensamento. E na verdade, esse é o pensamento verdadeiro, real. E o que é passado para a gente é uma ideia, porque assim,
quando a gente... Igual eu sou cristão. Então, eu tenho a Bíblia como um livro de verdades, né? Então, quando você depara a palavra de Deus com o que é ensinado, você percebe que não bate. Os textos bíblicos. Os textos bíblicos com o que é ensinado, com a ciência que é ensinada. Você percebe que não bate. Uhum. Então, partindo do pressuposto que o príncipe desse século é o próprio Satanás, né? Que engana as nações, ele é o pai da mentira. Então, eu tenho no meu pensamento assim, tudo que é macro é mentiroso, porque faz parte do sistema. Então, há várias... eu penso que há várias mentiras contadas. Por exemplo, aquecimento global. Para mim é uma mentira. Se você começar a assistir os vídeos do professor Ricardo Felício, você vai ver que não é verdade. A Terra tem mini eras, né? Então ela aquece, esfria, aquece, esfria. Isso aí eu já vi. Já caiu até por terra muitas coisas. O efeito estufa é real. Mas ainda é falado. Ainda é falado na ONU, né? Organizações climáticas. Então, outra coisa, viagem à Lua. É outra grande mentira. Porque é bíblico, né? Deus, nos primórdios, no reinado de Nimrod, ele fez a Torre de Babel, buscando os céus. E Deus veio e confundiu as línguas, né? Para que não chegasse aos céus. E tem uma passagem bíblica que fala que se buscar as estrelas, dali eu os derrubarei. Se tentar buscar as profundezas, dali eu tirarei de lá. Então, quando você compara a Bíblia com o que é ensinado no sistema, que para mim é o próprio Satanás que governa o sistema, então não bate. Aí quando você começa a fazer testes empíricos sobre os assuntos, você percebe que a palavra de Deus ela é verdadeira mesmo. Sim. E que nós estamos sendo enganados. Por exemplo, deixa eu te perguntar, antes da gente entrar nesses assuntos mais fundos, o que realmente você acredita, como surgiu o mundo? Porque, assim, tem várias teorias. Trazendo na teoria que você, assim, vai explanar aqui pra gente, com o que você vive hoje, né? O cristianismo, né? Uhum. Você realmente acredita na teoria de como surgiu o mundo? Não, para mim o mundo surgiu, vamos dizer, no estalar de dedos, né? Apesar que já existiam as águas, né? Sim. Mas para mim é a criação de Deus. Criação de Deus. Não é evolucionismo. Uhum. É a criação de Deus. Eu tenho a Bíblia como um livro da verdade, então para mim é a criação de Deus. É porque a gente, por exemplo, pensa que realmente veio de outra forma, nessa linhagem que ele vai apresentar pra gente. O que eu penso assim, sobre isso? O Big Bang existiu? Aconteceu? Não aconteceu? Sim, aconteceu. A Bíblia fala, não havia nada. Havia o vazio. Quando Deus diz haja luz, ali começa o início da construção de uma matéria, de algo no inexistente. E as coisas começam a partir de um momento. Então, tipo, realmente o universo ele não é infinito, ele pode ser daqui para frente ou de quando iniciou, mas ele teve um início, que é o estalar de dedos que você está falando, né? E uma coisa que você está falando da Bíblia, realmente, a Bíblia traz vários textos que deixam assim espaços, brechas, né? A gente vê a Bíblia falando sobre os Néfilins, fala pouco sobre os anjos caídos e outras coisas que ela não vai mencionar muito. Uhum. E também deixa claro de uma outra forma, né? Por exemplo, o profeta Isaías, ele deixou claro, por exemplo, que Deus está sentado no globo da terra. Né? Então, tipo assim, traz uma contradição, vamos dizer assim também, né? Na verdade, dos originais não é globo, né? É cúpula. É cúpula ou domo, né? Cúpula ou círculo. Então, aí vem todas as traduções, isso vem modificando, então até mesmo chegar Mesmo que você colocar globo, não bate, porque Deus está sentado acima da cúpula. Então, mesmo que você colocar globo, não tem como você colocar um globo em cima de uma bola. Porque a continuação desse versículo texto, aí... fala que arma uma tenda para neles habitar, né? Então a terra é uma habitação. Então a tenda é o domo celeste, na verdade, né? A cúpula. Então, quando fala que Deus está sentado sobre... Ele não está sentado sobre a terra, o chão. Porque no sistema fala que o chão que faz o círculo. Sim. E nesse versículo está falando que não, é a cúpula, é o teto que faz o círculo, não é o chão. É o que está sobre. Mesmo que você colocar como globo, ainda não tem sentido. E uma pergunta, isso aí é uma curiosidade minha.
Qual seria o benefício que a visão macro, o benefício que as pessoas que estão sobre os ricos, sei lá, quem é que está em cima aí, quer chamar de Illuminati, quer chamar de quem for. Qual que é o benefício que eles têm em transmitir essa enganação para a humanidade? Não, eu penso que... Ocultar a verdade da criação. E o controle de tudo, né? O que Satanás... uma das coisas é controle. Tudo tem interesse por trás. Mas o que Satanás... Satanás quer que as pessoas não se salvem. A partir do momento que você tem a Bíblia como um livro de verdade e você vê que aquilo ali é verdade, que isso aqui não é um planeta, que isso aqui é uma morada que Deus fez, com um fechamento, com um teto, uma morada mesmo. Tipo um aquário. Né? Que tem um criador, acaba o ateísmo, não tem mais. Isso é verdade, porque você imagina... Percebe? Isso faz sentido. Tipo assim, tudo é um planeta. Aí tudo se desenvolveu por conta de gravidade, matéria e tal, densidade. Aí, só onde a gente mora, você consegue descobrir e realmente ter, de fato, a informação de que é um negócio plano e com uma cúpula por cima, tipo um aquário. Alguém fez isso. Isso não daria para acontecer ao acaso. Então, você disse que essa teoria e tudo isso que é levantado é meio que para desnortear isso. Fala, não, ó, isso aqui... É para tirar Deus da equação. É para poder falar, não, aqui É para tirar Deus da equação. É tipo... Eu queria ler aqui Romanos 1, 20 ao 22, para a gente ter uma ideia assim, melhor sobre isso. Ó. É Romanos 1, do 20 ao 22. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que a gente entende disso aqui? Quando você tira Deus da equação, então não foi ele que criou. Mas o sistema deixa brechas da verdade. E nós vamos ver aqui no decorrer, né? Então, como eu posso falar que não existe Deus se eu estou vivendo, se eu tenho uma morada, ele fez uma morada para mim. Eu levanto, vejo o sol. Eu levanto, respiro o ar que ele fez. Você entende? Eu vejo a natureza, eu planto uma árvore, nasce fruto. Então é isso que está falando aqui, ó. O seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então uma pessoa, um ateu, e está aqui, ó, para que eles fiquem inexcusáveis. Então um ateu, naquele dia, né, no dia do Senhor, mas eu não sabia. Mas como você não sabia as coisas que eu criei? Você viveu em algo que eu criei. E você não sabia que existia um Deus? Então eu penso assim, o engano veio para tirar Deus da equação. Aí continua aqui, 21, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, por que a sabedoria do homem é loucura para Deus? Porque é baseado numa mentira. O sistema macro, ele mente para você. Né? Ele tenta enganar dessa verdade absoluta de que isso aqui é uma morada e não simplesmente um planeta como qualquer outro. Não, a gente não é nada. Tá e a gente sabe que isso é uma passagem. Aqui é uma passagem. Aqui é uma passagem. Onde a gente está? Eu não vou... Porque a gente vai entrar em outro assunto, né? Bom... Não, mas pode falar. Não. Vai lá, nada a ver. A gente está aqui para... Não. Falar sobre esse assunto aqui. Pode né? continuar. Isso. Então tá. Então vamos aqui, então, ó. Deus criou tudo. Logo, o homem apenas descobre aquilo que já foi criado. Né? O mesmo não consegue criar nada. O homem. Somente se existir algo já criado. Então, o homem só cria alguma coisa se tiver uma matéria-prima, que é a criação de Deus. Sim. Isso é verdade. Você concorda? Sim. Então não tem como ter ateísmo, né? Tem, né? Se tirar Deus da equação, igual está acontecendo. Porque são tanto... Eu estava vendo o podcast do Sérgio Sacani e do Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é aquele historiador. Isso. Eu tava vendo ali. Então, aí ninguém toma um lado, né? Fica aquela assim... eu concordo com você. Eu concordo. No fim, os dois concordam com tudo que o outro fala. E para quem está assistindo... Fica algo vago, porque a pessoa fala,
É ou não é? Eu creio em Deus ou não creio em Deus? Foi criação ou foi evolução, né? Então, até num debate de duas pessoas especialistas como eles, que eu Eles assisti... ficam neutros, né? Isso Fica é normal, neutro, é. fica ninguém toma lado, ninguém é incisivo, fala, não, eu creio nisso aqui e é isso aqui. É que é bem um pouco do que a gente falou no começo desse podcast. É assim, não é uma matéria para alguém vir trazer e impor o que pensa. É para trazer um pensamento e deixar que a pessoa em casa pense o que quiser. Não, escolha. sim. Acho que nesse caso foi isso também. Eu acho que eles acabam Não. ficando neutro, né? Não, tudo bem, Até mas porque tem é... mais Mas é fatores ruim, né? por trás, É ruim né? porque você vê e você fala, meu, mas e aí, né? Não, mas não é pros caras se degladiarem. Não é isso que eu tô Você falando. quer briga, não é né, isso que eu tô rapaz? falando. Não, sim. Eu tô falando assim, você ter certeza do que você fala. Porque quando Claro. você dá múltiplas interpretações, o telespectador ele fala, ué, então... Ele fica O que perdido, é verdade, né? O que é verdade, então? Ele fica perdido, né? Mas vamos seguir aqui. Vamos ler Gênesis pra gente... Então vamos lá, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, que é o oceano primordial. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Você percebe que aqui a luz, houve luz antes do sol, Sim. antes da criação do sol. Então aqui já começa uma contradição. No princípio criou Deus os céus e a terra, já tem céu e terra. Se o sistema é solar, o sol tinha que ser feito primeiro, né? Concorda comigo ou não? Então, mas não foi especificado o tipo de luz, né? Não. A luz é a atmosfera. Sim. Nós vamos... Mas se o sistema é solar, você concorda que o sol tinha que ser criado primeiro? Não, eu não sei, basicamente. É porque assim, ó, aí eu fico um ponto, né, de contraposição nisso aí é o seguinte. A Bíblia, ela tem a finalidade de apresentar a criação, o plano de salvação, né, o pecado, o plano de salvação e apontar para Cristo. Sim. E o que virá no porvir e tudo mais. Então, às vezes, talvez o autor, ele não deu foco até porque o Sol não é a bolachinha do pacote, a última é nós, né? É o planeta, talvez por isso. Mas eu entendo o que você está falando no que se diz respeito de que a luz é uma coisa e uma coisa, um sol, um astro luminoso é outra coisa. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Não, Tipo... o que eu quero dizer é o seguinte, a adoração ao sol Ah, vem desde a antiguidade. sim. Certo? Isso é. E o sistema solar é uma adoração ao sol. Porque o sistema não é solar, o sistema é terra. As coisas foram feitas para a terra. Não é sistema solar. Você diz assim, tipo... O sol e a lua foi feito para a terra. Tá? Entendi o que você está falando. Isso quer dizer o seguinte, não é tipo assim, o planeta se beneficia de uma coisa que estava lá, mas... Não, o Sol e a Lua foi feito exclusivamente para atender a necessidade da Terra. O que é nos ensinado é o contrário. Entendi. Os planetas estão atendendo o sol. Sim, entendi. Você compreende? Então, está aqui, ó. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. A separação da luz e das trevas, se você pegar uma filmagem acima de 20 km de altitude, o céu é preto. Então a luz está aqui só para nós, né? Então, É a separação da luz e das trevas. legal, você está dizendo assim, ó, houve dia e noite antes de haver sol. Antes de haver sol. Então já tinha tido um dia claro e o sol ainda não estava aqui. É isso. Não. Basicamente é isso. Houve A luz é a atmosfera, né? 1% da atmosfera são gases nobres, né? que gera, Hélio, que é luminoso. Que gera a luz. Entendi. A luz está aqui. Até 20 km de altitude é a luz. Né? A luz primordial que Deus fez. Acima de 20 km é trevas. Separação de trevas e luz. Né? O Sol ele ativa a luz. A luz já existe. Então, mesmo o Sol lá em cima, acima de 20 km, 22 km, ele não tem luz, é trevas. Compreende? Então, e Deus chamou a luz dia e a trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então ele divide a água.
Né? Essa expansão aqui é o céu, ué. Certo. Acima do céu é água. Não Cê- tem espaço sideral. Você fala que não é nuvem. Não, água. Então, tipo assim, tem a terra, tem o céu azul que a gente vê, Tem a terra, a expansão, que é o céu azul, que é essa, esse espaço. essa abertura que tem os gases nobres, a atmosfera, né? Aí, tipo, o acima daquela cúpula que você falou, E depois água. tem a água. Água. Interessante. E como é que faz toda essa sustentação? Assim, ao seu ver, né? Não, vamos mostrar aqui. Como a sustentação, como assim? Tipo Por assim, pode falar. Se tem água em cima, né, da terra. Pelo texto, né? Pelo texto, É, fala. pela Bíblia. Isso. Pelo próprio Ao texto. seu ver, tô tentando fazer uma analogia dentro que a gente vê na Bíblia, também com o que você tem acreditado, vamos dizer assim, né? Não, a gente vai mostrar os testes empíricos aqui. Certo, vai lá. E disse Deus, haja uma expansão, né? E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Então, se a expansão é céus, as águas acima da expansão é acima dos céus, né? E foi à tarde e amanhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Os luminares estão na expansão dos céus, não está a 150 milhões de quilômetros de distância. Entende? Então, tipo Então assim, tudo foi feito para a terra. Os luminares foi feito para a terra. Sim, para suprir a terra. mas aí no que ele... E estão dentro Sim. da expansão, ou Sim. seja, abaixo do domo celeste. Ele tá dizendo assim, tipo... Deixa eu tomar essa água aqui, pessoal, pra vocês entenderem. Vou virar aqui. Faz de conta que isso aqui é o domo, é isso? Isso aqui é o domo. Isso, Aqui seria a terra. isso. Então Deus, ele fez o dia e a noite, separou o dia e a noite. Então agora essa área começa a ficar clara e escura, dividindo em dia e noite. Aí depois ele separa a água de baixo e a água de cima, acima da expansão. Acima da expansão, que é E a acima do domo. expansão, no que ele está dizendo, é esse termina- espaço termina no de domo, vazio entre a Terra e o que a gente tem de atmosfera. Isso aqui, né? Seria essa expansão. Então, essa água está acima da expansão. Você diz que estaria para o lado de fora disso aqui. Que a Bíblia fala que a terra está no meio de águas, né? Tem outra passagem que depois eu vou ler. E aí depois você fala a respeito sobre que o Sol e a Lua, que é os luminares, estão dentro da expansão. Estariam abaixo do domo, é isso? Isso. Então esse domo teria que estar muito alto, assim. Muito alto. E tem uma questão assim de medidas, assim? Num conceito Não, até científico? do domo, não. Domo, não. Do Sol e da Lua tem Samuel, se eu não me engano, um cientista. Ele fez uma medição aí e, segundo ele, o Sol e a Lua estão a pouco mais de 5 mil quilômetros acima da Terra, acima do nível do mar. E o Sol, mas o Sol é muito maior que a Terra. Não, ele é maior em luminosidade, não em tamanho. Ele seria do tamanho tipo de qual estrela, assim, se você pudesse comparar? Não, estrela é estrela, Sol é Sol. Não, assim, é que eu não entendo, né? Eu não entendo. Eu falo assim, tipo um astro. Não, ele seria do tamanho da Lua, por exemplo? Ou maior que a Teria Lua? algo para comparar, é isso que ele tá tipo querendo assim, falar. entre o Sol e a Lua, quem que é maior? Os dois é o mesmo tamanho. Ah, então, essa é a minha pergunta. É o mesmo tamanho. Os dois seriam do mesmo tamanho, Isso. só que a nossa sensação de ele ser maior é pelo tanto de luminosidade que ele cria. Isso, ele forma uma coroa, né, de luminosidade, então ele passa a ser maior em luminosidade. Então, mas e aí como é que ele gira em volta da Terra, assim? Como é que ele fica girando? Porque, tipo, imagina, a Terra é plana, né? Aí, tipo, tá o Sol, ele nasce, aí ele morre na borda ali. Ele não gira, ele Não, volta ele aqui? gira nos trópicos, né? Como seria isso, assim, pra entender? O giro dele seria como? Você tem alguma imagem para mostrar ou não? Tem, pera aí. Deixa eu Tem colocar aqui. Deixa eu... Só pra gente entender. Ô, pessoal, vocês viram aí? Comenta aí. O assunto é interessante, né? Essa é uma visão que tem se difundido muito nos últimos anos, vamos dizer, né? Desde quando? Você começou a ver isso em 2017.
2017. Então já faz mais de 6 anos já que se fala desse assunto. Então aqui, ó. Aqui é a cosmologia bíblica. Isso aqui vinha nas Bíblias antigas. Esse desenho. Aqui é o que a NASA te fala. O sistema te fala. Então tá aqui, ó. Firmamento, as águas acima do firmamento, né? Oceano primordial, Sol e Lua e as estrelas debaixo do firmamento. Aí eles ficariam aqui. Então como é que ele se põe no caso, se ele tá preso aqui dentro? Não, mas aí faz ciclos, né? Pera aí que eu vou... Aí ele faz assim, né? Ele gira de assim. Ele não gira... Isso. Esse tá. aqui, ó, é o mapa azimutal equidistante, né? Esse é o mapa usado em navegação. Não é usado esse aqui em navegação, é usado esse mapa aqui, ó. Esse é o verdadeiro mapa. E aqui tá os fusos horários, ó. Sim. E Então, aí o Sol giraria assim e a Lua isso, também. Ele gira nos trópicos aqui, ó. E a Lua também. O que é isso aqui branco aqui no mapa de fora a fora? Isso aí é a Antártida. E aqui no mapa ela tá em volta. É como assim, o mapa que eles usam na navegação seria a realidade, então. Seria a realidade. A realidade. É a realidade. Não seria, né? É a realidade. conceito Não, dele isso, é- no conceito é isso. Por exemplo, se eu sair daqui e for reto, para qualquer Vou lado que eu achar- for reto, eu vou achar esse gelo aí. Você vai dar na Antártida. Entendi. Por conta de que ele é tipo Mesmo porque a bússola não funciona nesse modelo aqui, ó. A bússola só aponta o norte. Só tem um polo magnético, que é o norte, é o centro. Isso aqui não é polo magnético. Certo. A bússola nunca vai apontar o sul. E o que é ensinado pra gente, o sistema te ensina que tem 2 polos magnéticos, o sul e o norte. Só que a bússola nunca aponta pro sul. ela vai mostrar sempre o norte. Sempre o norte, porque só tem um polo magnético. Entendi. Entende? Então é isso aí, ó. Aí tá aqui, ó. E no Forma didática, ó. Ah, aqui seria o dom, a cúpula E que você aqui, tá A falando. cúpula, então o Sol, a Lua, então eles giram nos E trópicos. como eles estão longe, aqui é dia, lá tá de noite. Isso, o Sol ilumina por volta de 10 mil quilômetros, né? E aí a É, gente perde extensão. ele de vista e escurece aqui porque a Terra é muito grande, extensa. assim. É muito extensa. não- O Sol, o Sol ele não se põe numa curvatura. O Sol ele se põe no espaço por perspectiva. Então, tipo assim, eu paro de enxergar, meu olho já não alcança vê-lo mais. Não alcança, a luz não chega mais. É. Entende? E quando você vê o Sol grande no horizonte, é por refração atmosférica. A atmosfera tem água, né? Todo mundo sabe. Então o Sol ele fica grande pela água que está no ar. Aquela umidade faz Isso, faz ele ficar aparecer o grandão. arco-íris também. O arco-íris também é feita pela... Também, né? É. Não, interessante. Então, e aí, assim, o que o pessoal... A gente vê, né? Algumas pessoas nesse conceito falam que é a questão da gravidade. Como é que ficaria, assim? O que você fala sobre isso? A gravidade, ela é uma ilusão, né? Mas por quê? Qual Tem- o problema da gravidade, você fala? A gravidade segura tudo na bola. Ela ué. segura, né? Se não Então- tem gravidade, acabou a bola. Então, Entende? mas eu tenho um comentário pra fazer sobre isso aí. Outro dia eu tava Não, pode falar. pensando sobre isso, assim, sobre gravidade, não sobre... Porque a gente vê muito falando o seguinte, que eles usam um sistema de centrífuga para força segurar, centrífuga. a coisa ali. Eu mesmo já fiz isso. Se você quiser fazer na sua casa, você pega um copinho, põe água, põe um barbante, aí você gira assim, ó. A água não cai do copo. Por quê? Porque como o movimento está jogando o tempo todo o copo para fora, a água se mantém ali dentro. Então seria a mesma coisa que o movimento centrífuga, né? A nave que está girando assim passa a dar gravidade, fazendo com que as pessoas fiquem coladas aqui. É igual uma máquina de lavar. Você vai ver ela girando, as roupas se colam nas laterais. Só que aí a minha pergunta é, se a Terra é redonda e eu tô aqui em pé nela e a Terra está girando assim, isso me jogaria para fora dela e não me traria para ficar fixo, você entendeu? Jogaria pra fora, ué. Então, Bate um carro, gira ele, com a porta aberta, você não sai pra fora. então, aí essa é a pergunta, tipo assim, como que ficaria a gravidade nesse sistema e como explicar Nesse o outro conceito, sistema? né? Não, gravidade no sistema de terra nivelada circular não tem gravidade. É densidade e flutuabilidade. Coisas leves Não e pesadas. existe, então. Não, gravidade não tem como ser medido. Os professores de física, eles mesmos falam. Aquele cientista, o deGrasse Tyson lá, Neil deGrasse Tyson, né? Norte-americano, Ele foi perguntar para ele o que é gravidade. Ele falou, não sei, próxima pergunta. Então, a gravidade, sabe, na verdade, né? é uma cola que sustenta Seria o desse- sistema globo. Entende? É a cola. Então, é tipo assim, a gravidade, ela segura o oceano, mas não segura uma borboleta voar. Segura o oceano, mas não segura um balão de hélio.
Então, na verdade, não é gravidade, é densidade. Algo pesa mais que o ar, cai. É simples E isso aí. ele É cai lógico. por quê? O que é que puxa ele para baixo? Ué, o ar, ele é mais pesado que o ar, ué. Ele Aí- pesa mais que o ar, ele cai. Não tem nada puxando para baixo. É o peso. É o próprio peso dele. É o peso. Entendi. Tipo, bom, não há como descrever essa característica de ele ser mais pesado e ser puxado com mais força? É simplesmente a densidade. É densidade, flutuabilidade. Não tem outra. Não tem outra lógica. Mesmo porque a gravidade você não consegue medir. Não tem como medir. Não tem como medir. Você pode pesquisar aí. Tem algumas definições de gravidade, tá lá. É uma ilusão. Mas e a Terra tá girando mesmo ou não? Não, a Terra tá parada. Tá parado. Não tá girando. Quem gira são os corpos celestes. No conceito terraplanista, Sol, a lua Terra e fica estrela. parada e aí o Sol tá girando, as estrelas. A confusão é a seguinte. As pessoas têm a Terra como um planeta, né? Só que a Terra não é um planeta. A Terra é uma morada. Planetas são estrelas errantes. Pode pesquisar. O significado de planeta é estrelas errantes. A estrela tem luz própria. A Terra não é uma estrela. A Terra é uma morada. É uma habitação. Foi um lugar construído mesmo. Construído para ter uma habitação. Pra- Foi construído para nós mesmos. É tipo assim, Deus fez tudo, falou assim, ó, vou fazer um aquário aqui e vou pôr uns bichinhos lá dentro. Tipo isso, né? Tipo É isso. um viveiro de formiga. E sobre outros planetas, o que você me fala? Não, planeta são estrelas errantes. Existe? Quando você filma Marte, um planeta, tipo- é uma estrela. Não, é uma estrela. Quando você filma, é uma estrela. Trazer o Paulo aqui pra dar uma... Vai dar uma Paulo, briga boa. Vai, vocês vai dois. dar um Não, esquenta aqui, hein? Tem um vídeo no meu canal do YouTube lá que eu explico. Eu mostrei a filmagem dos planetas. São todas estrelas. Tem luz própria. O Henrique viu. Eu vi. No- Depois você tem como pôr no link os vídeos dele? É, a gente pode colocar o canal dele lá. É, É, pro só que pessoal tem- ver. é, né? tem- Que aí lá tem o direciona estudo lá. todo. Não, legal, vamos continuar. Mas então tá, e os satélites? O que você fala? Porque não tem como sair do planeta. Os satélites, no caso, tipo, eles... Estão acima do... Tá abaixo do domo, no Abaixo caso. do domo. Dentro dessa visão. E também sobre aí da Lua. Se a gente não... Bom, Vamos por partes, espera aí. É. Sobre os satélites, o que você... Não, Qual que é a tua... O satélite geoestacionário, aquele a 36 mil quilômetros de altitude, não existe aquilo lá. Aquilo lá é ficção científica. aquela medida de 36 Não, tudo mil. bem, mas existe outros satélites. Não, o que Acho é existe isso são que ele fala. balão-télites e pode ser que tenha satélite, mas poucos por confinamento magnético a baixa altitude. Então ele ficaria, tipo, gravitacional abaixo do domo. Abaixo do não, em baixa altitude, tipo de 100 km a 450 km de altitude. Mais do que isso não. Porque me parece que acharam uma faixa aí, eletromagnética nessa altitude. Então pode ser que tenha satélite nessa altitude, não aquele satélite geoestacionário a 36 mil km de altitude. Mesmo porque tem um cinturão de Van Allen, tem um cinturão de prótons, de elétrons. Não passa, não adianta, não tem como, né? Mas o que a gente vê mesmo são balão-télites. Agora, esse satélite geoestacionário que sai num foguete aí, não vai. Mesmo porque os foguetes caem no mar, né? Eles não... Se o Elon Musk ouvir isso aqui, ele vai... Não, ele tá se revirando lá na tumba dele. Ele tá... Não, interessante. É um assunto Ele não morreu, interessante. não. Não, eu tô brincando. Na tumba, porque ele é vampiro, né? Ó, mas assim, por que você acha que a maioria das pessoas, então, acreditam que a Terra em si é redonda? Pelo sistema, pelo que é ensinado? É pelo sistema, né? Porque se torna um dogma, né? Por exemplo, você aprende algo desde criança. E que lá se torna um dogma. Fica até mais forte que a própria crença de um cristão em Deus. O dogma. Por exemplo, já aconteceu comigo, de eu falar contra o sistema Globo e a pessoa ficar nervosa. Tipo, nervosa mesmo. E ser cristão. E você fala pra ela de mal por exemplo, de Jesus, ela não fica tão braba assim. Você percebe? Então vira um dogma, porque aprende desde criança. Então. E tudo que você vê é redondo, né? Você vê o desenho, uma foto do planeta de longe, é redondo. É redondo. Sim. Mesmo porque antes, vamos pensar assim, ó. Vamos supor que ninguém te falou que a Terra é uma bola. Tua mente está resetada. Ninguém te disse sobre isso ainda. Aí você acreditaria que a Terra é uma bola? Ninguém te falou Não. sobre isso. Tipo, na sua percepção natural. dá a sensação de que a Terra é plana, né? Essa sensação. Mas Depois de um tempo, analisando o Você vai movimento. pesquisar, você vai, por exemplo, a gente cristão vai ler a Bíblia, vai tentar entender alguma coisa, mas assim,
Isso é colocado na cabeça. Não, mas ó, o exemplo dele, tá resetado. Não é você tá dizendo, tipo, num exemplo hipotético que não é cultura... Nós não teve aquela aula da professora Dirce. E não é cultura ninguém te comum. falou. E não é cultura comum. Se eu é cultura pesquisar, comum. ninguém tá... É tipo lá no começo, quando começaram a pesquisar os céus. Porque os primeiros diziam que era plana, né? Eles falavam no começo. Então é isso que você quer dizer, né? Que a gente teria esse conceito. Aí você está dizendo assim, esse conceito não é errado. Esse conceito era o correto e aí mudaram por desejos de outros motivos aí. É mesmo porque tem o doutor Afonso de Vasconcelos, ele é doutor em parte de geologia, que estuda o terreno, né? Isso. Geólogo. Bom, não me recordo aqui. Mas ele é doutor e ele confessa. Ele fala, gente, não, as medições do terreno não dá certo numa terra globo, só numa terra plana. Quando ele faz medições em terra considerando um plano, dá certo. Quando ele faz considerando um globo, não dá certo. E outra coisa, 70% da nossa morada é água. A água busca planicidade, nivelamento. Como que pode ser uma bola? Tem nível do mar. Volta lá naquela Até foto o corpo, do globo, né? lá. 70% de água. Até o corpo. Tem como você voltar lá pra gente ver? Aquele que mostrava os globos lá. Aqui, teve um que você mostrou aqui, dava pra ver certinho assim, ó. É isso. Aqui. Por exemplo, tem muito mais água do que terra. E no caso, você quer dizer assim, se isso fosse redondo, se a água tá sempre nivelada, como a água faria um espelho curvo, é isso? Espelho curvo, não faz. A terra teria que ser meio que um hexágono, né? Tipo, não faz. É tipo assim, ó. Ela seria nivelada aqui, aí uma cadeia de montanhas, ela nivelada de novo, tipo assim. Não, porque não faz sentido, ó. Por exemplo, faz de conta que essa mesa aqui é a terra. Então, ó, aqui é o nível do mar. Aqui é o mar, oceanos, né? Aqui é o continente, ó. Aqui subiu, aqui é o nível do mar, que já não é o nível do mar mais. Ah, tá 1.000 metros acima do nível do mar. Ah, esse aqui tá 2.000 metros acima do nível do mar. Mas o nível do mar continua aqui. Agora, como você faz isso numa bola? Tipo aqui, ó. Porque está aqui em cima na bola é o nível do mar. Aqui é o nível do mar mesmo daqui de cima. Aqui embaixo é o nível do mar mesmo daqui do lado. Você quer dizer que o nível do mar é sempre o mesmo? É sempre o mesmo. Ele busca nivelamento. A água é nivelamento. Isso é curioso, né? Isso é curioso. Água, porque, tipo aqui, assim, ó. Água e nivelamento. Haveria vários níveis do mar. Por exemplo, o mar do norte é um nível, porque ele estaria tipo, mais curvo e alto. O mar do sul, um exemplo, né? O mar de tal lugar. Não, o mar, quando fala o nível do mar, é sempre o mesmo mar. Tipo assim, a gente tá falando sempre da mesma... É sempre o mesmo mar. E como é que no nível do mar em cima na bola é o mesmo do lado da bola? Entendo, são... Entende? Assim, que é muito diferente, assim, esse conceito, né? Mas você tá tipo assim, entendendo? do que Não, mas a fica gente essa sempre pergunta, viu, né? Eu tô falando. Sim. Vamos dizer assim, você começa a pensar, pô, então eu posso pegar um helicóptero e vou subir. Então, teoricamente, a gente não teria que ver a Ásia, por exemplo, que está oposto de nós? Não, porque a luz não chega nos seus olhos. Seus olhos têm limite. Tem limite de visão. Não, eu sei. Um telescópio é chamado de olho grande, Mas né? a gente teria que ver, então, outros não, países. Você não consegue ver, ué. Tem atmosfera. A não ser que você tenha... Tem atmosfera. A atmosfera é tão grande entre seus olhos e o outro objeto que é muito longe que você não consegue ver. Ele se põe no espaço. Isso a Bíblia fala. E isso não é uma coisa como. que eu vejo assim... O teu campo de visão, ele é pequeno. Sim, ele é limitado. Ele é limitado. Sim, com certeza. E na atmosfera tem gases nobres, tem água, tem... Mas assim, eu tô falando assim porque vem muitas dúvidas, né, cara? Não, assim, mas vamos ler a palavra de Deus que é melhor. Claro, penso eu, né? Pega outro texto aí. né? Vamos sair de Gênesis, vamos pegar aqui, ó. A Terra é um plano circular dimensional e não uma bola tridimensional. Então vamos ler aqui, ó. Jó 26:10 fala assim, ó. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas onde a luz e as trevas se confinam. Entende? Curioso. Então, se é limite, tem limite numa bola? Não tem. Só tem limite num círculo dimensional, não num círculo tridimensional. Então você disse que se eu for fazer uma casa para pôr minha sogra, ela teria que ser esférica, e não circular. Que no círculo tem um limite. Vai ter uma hora que eu vou trombar com ela, né? Vai. Na esfera, não. Entendeu? Você que quer morar com a sogra, faça uma casa esférica, que você não vai ver tua sogra. Então, ó, vamos continuar aqui, ó. Vai lá. Jó 38:14. A terra toma forma, ó, que interessante isso aqui, como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Agora, ó,
como barro sobre o sinete. Olha o barro sobre o sinete aí. Era referência a esse tipo de carimbo da época. Isso, é. Aqui, ó, formado da terra. Então, uma forma como barro sobre o sinete aí, ó. Sinete, olha o barro aí. Entendi. Bate com esse formato aqui, não? A Bíblia é verdadeira. Esse chato, você fala. Entende? Então, continuar aqui. Provérbios 8, 27, ó. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo, ou sobre o oceano primordial. Que seria tipo um confinamento para morada. A Terra tem final. A Terra não é uma bola. Por que você acha que tem 53 nações protegendo a Antártida? Aonde fica o sentinela na cidade? Né? Nos muros? Aonde fica a proteção da Terra? 53 países protegendo. Não é nos muros da Terra, na Antártida? Você tem algum mapa que mostre O limite? esses 53 países? Tem alguma coisa aí Deixa eu ter, mas tá no outro. Se eu abrir, vai. Esse Aí você computador aqui aí é você se meio- perde. Não, depois eu posso mostrar. eu vi um vídeo dele, achei curioso. Em volta na Antártica, tem os pontos, onde cada ponto desse é cuidado por um país. Aí é chamado de Domo do Sul, Domo do Norte, Domo do... Todas as bases São chamadas de bases domo. militares, tá? Sim. Todas as bases militares da Antártida tem domo no nome. achei curioso isso, né? Curioso, É né? diferente. Não curioso. é tão... Não, porque fala fazendo menção a um domo, né? É. E olha aqui, ó, que interessante, ó. Curioso. A Bíblia faz diferença entre bola e círculo. Lança-te como uma bola para uma terra vasta em todo sentido aí, ó. Faz diferença. Então, bola tridimensional, círculo dimensional. Quando Deus fala que traçou um círculo, é dimensional. Ele fez algo chato. É algo chato, não é? Aqui tá o barro sobre o sinete aí, né? Que é o verdadeiro formato. Porque aqui, ó, não faz sentido, ó. Se eu não você consigo. se você pensar aí em casa que existe uma visão criacionista e evolucionista, você tem os dois argumentos aqui. Aqui pode realmente ter sido evolucionista, as coisas com o passar dos anos foram evoluindo a chegar no que é. Aqui não tem como você falar que é evolucionista. Você não, Isso, como é que não você tem vai como. dizer que Criação que evoluiu, formou-se um domo Sim. e... Não, aqui foi alguém que pôs as formiguinhas dentro de um aquário e todo dia dá comidinha para elas. Exatamente. Aqui você não tem como esconder a criação. Então, basicamente é isso. Terraplanista não é um pensamento anticristão. Não, Terraplanista não. é um pensamento que É legal aponta... até deixar claro Totalmente isso, né? bíblico, né? É um pensamento voltado mais para essa visão... Até o Rodrigo Silva fala numa palestra dele, ele fala, não tem como eu defender a Terra Globo usando a Bíblia. Ele diz isso numa palestra dele. Às vezes não com essas palavras, mas ele diz claramente. Eu vi essa palestra dele, ele dizendo isso. Não tem como você pegar a Bíblia Não, para não, provar que a Terra provar. é globo. É Globo, não tem como. Você Entende? pode pegar referências do macro, né? Que nem você Isso. fala, né? Aí olha que interessante aqui, ó. Que coincidência, organizações mundiais colocaram a Terra plana em seus símbolos. Aí, ó, ONU, Organização Mundial da Saúde, aí, ó, de médicos. Aí, ó, Tudo plano. plenário da ONU, Organização Mundial Marítima, Você fala assim, Organização Mundial de Aviação, Organização Mundial de Meteorológica. Cadê os Illuminati aí? Cadê a bola aí? Usa um mapa plano, né? Não, isso aqui é tipo assim, é um jeito deles falar, ó, a gente sabe. Isso. A gente põe uma coisa pra você. É aquela história do... inexcusáveis, vai ficar inexcusáveis. Eu lembro de uma pessoa conversando comigo uma vez e ele falando sobre que ele vende gado pra matar, pra virar comida e tal. Aí eu falei assim, é bom que você nunca falta carne pra você. Ele falou, não, minha carne não é essa não. Cara, você Isso aí é o que eu perceber- vendo pros outros. O que eu como é outra coisa. Aqui é tipo isso, né? Pra vocês uma coisa, mas a realidade nossa é outra. Tipo, Se você perceber nas imagens, todas estão iguais, as imagens. Todas Não tem estão nenhuma iguais. virada, não tem... Percebeu ali ou não? aqui aqui como tá mais oval, dá a sensação de que tá meio de lado e tem uma estrela Não, lá em mas, cima pra dar a eu sensação falo assim, de não altura, né? mudou aqui, ó. não mudou, Se não você mudou. olhar É ali, o não mesmo. mudou. É tudo igual. Sim. Interessante. Muito curioso isso. É, viu, pessoal? curioso, É bem né? curioso. Aí passando aqui, ó. Aqui fala um pouco do Dom Celeste na Bíblia, né? É. Ou estendeste como ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Jó 37, 18. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Né? Gênesis, nós lemos. Ezequiel 1, 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças,
havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele, Você quer dizer que estaria acima do domo. acima do domo. Esse texto está falando assim, acima do firmamento. O firmamento é o céu, O firmamento é a proteção do céu, né? que seria o próprio domo. Isso, o domo, o próprio domo. Tá, e aí ele comentando ali como espelho fundido, firme como espelho fundido, isso quer dizer que o domo ele não é feito por gases. Não, ele é firme como espelho fundido. É algo... Tem um estudo que fala que ele é de quartzo, porque ele produz magnetismo, né? Que na verdade a Terra ela é elétrica e magnética, né? O Sol não é hélio queimando, não. Explosão de hélio. Não. O Sol ele é elétrico. Basicamente... O Sol é branco, ele é elétrico, ele não é fogo. Mesmo porque ele emite raios. Fogo emite claridade, mas raios... Você Entende? diz- Mas a gente vai vendo aqui. Então aqui, ó, Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que foi... isso aqui ficou na lápide do Warner von Braun, né? Firmamento. Que ele colocou isso aqui na lápide. E quem que foi esse cara? O Warner von Braun é o que dirigiu as missões, Apolo, né? Ah, A Lua. Aí antes da sua morte ele pediu pra colocar isso aí na... não, bacana essa E o homem na- foi à ele Lua mesmo ou reconhecia não? o Deus. Você acha que Não não? vai, e não vai voltar porque nunca foi. Não foi? Não, jamais. Então, eu vi uma vez falando, né, que tipo isso tinha a ver com aquela guerra entre Rússia na época, União Soviética e Ah, Estados eu vi Unidos. mesmo, isso aí. Aí tipo assim, se não consegue ir, finge que foi, né? Dá um jeito de... Eles comentam até por que naquela época já não provou-se, já não expandiu esse conceito, vamos dizer assim, da Terra plana e tal, né? E outra coisa também, é interessante, tem alguns vídeos de pessoas que eram da NASA falando, em algumas entrevistas, que a quantidade de processamento da nave que estava levando para os homens tinha era um software menos potente que uma calculadora, por exemplo. Isso. Então, tipo, como levaria? Não, e eles disseram que não conseguem reproduzir aquela tecnologia. Tipo, Por isso que não voltam. porque fizeram uma tecnologia. E fizeram o que com essa tecnologia? Pôr fogo? Disseram que perderam a tecnologia e não tem como reproduzir novamente. É tipo assim, é doloroso reproduzir novamente. Então, pensa comigo, não foram. Que lá foi Um a marketing. maior farsa. Foi Foi o teatro mais caro da história lá. Mas vamos aqui. A terra é uma morada, habitação e reino. Então, Salmos 33:14. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Então, se é moradores da terra, é uma morada, né? Isaías 40:22. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Então, é uma habitação, né? Para neles habitar, né? Uma tenda. Então, E- mas e não daria para isso ser uma tenda em volta de uma esfera? Não, como? Não, eu É, entendo. não, Ele tá não puxando uma tem. referência de É. algo que a gente entende, né? Uhum. A tenda tá sobre algo plano, né? Mas só Não tem, não para tem. discutir um pouco esse assunto. Por exemplo, uma morada na terra, mas essa morada aqui, nesse texto, é uma habitação, moradores da terra, mas não define bem Não que deixa tipo- claro que o que é, fala, né? que é plano. É só para ilustrar, não é uma explicação profunda. É só para a gente ter uma. Para uma dizer o base. conceito do que... Que é uma habitação, né? Sim. Para neles habitar. Então a terra é uma habitação. Sim. realmente, É só há vários pra- textos bíblicos que Entende? chama atenção, né? Ó, Zé? Salmo Sim. 68:32, ó. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Então é um reino. A terra é um reino. Estão falando assim, que é uma morada, é um reino. É um Sim. reino. É só para ilustrar, não é algo para aprofundar. Como é que foi quando você começou a receber esse tipo de conteúdo assim? Você ficou... Essas informações, Como né, que tua cara? cabeça ficou, cara? Ó, eu vou indicar um canal aqui, um top canal fera, para quem quer saber sobre esse assunto. Chama Terra Plana Reloaded. É do irmão Gilberto. Ele explica tudo, tem as lives, ele explica cientificamente. Não são pessoas assim ignorantes em conhecimento, são pessoas que têm conhecimento aprofundado sobre o assunto. O que eu estou passando aqui é raso, perto do que Sim, eles sim. falam lá. E é algo. Então é só procurar lá, Terra Plana Reloaded, e assistir os vídeos. Tem tudo lá, tudo que você tiver dúvida sobre viagem à Lua, sobre foguete, sobre satélite, tudo tem lá.
Lá em casa, eu converso muito com a minha esposa sobre coisas que eu estou estudando, vendo ela também. Na tua casa é assim também, né? Sim. Na tua não deve ser diferente. Quando você teve em contato com essas informações, como é que foi? Você falou para Priscila, Priscila do céu, descobriu um negócio aqui. Não, você vai falando aos poucos, né? Mas e ela? Como é que hoje ela também Como entende ela como você Não, que a hoje Terra, ela entende como eu. ela acredita que a Terra Ela, é plana. inclusive, eu passei um estudo na igreja, né? Foi aí umas 5 ou 6 sexta-feiras. Eu passei um estudo na igreja sobre o assunto, né? E os irmãos teve uma boa compreensão sobre o assunto. Porque chega uma hora, porque assim, quando você ouve sobre o assunto, você bate de frente. Você quer provar o contrário. Aí depois você vai vendo que não vai ter. Não tem como você provar o contrário. Aí você vai aceitando aquela ideia. Aí no fim você se rende, né? Você fala, então a Bíblia é verdadeira mesmo e é isso aqui mesmo. Cara, o que eu vejo assim, ó, isso não pode se tornar uma religião. Não, com certeza. Porque não. assim, as pessoas, elas endemonizam muita coisa, né? E tornam, assim, a vida delas aquilo lá, né? Eu acho que, assim, é um conceito que a gente está passando, diferente do que nós aprendemos, né? Desde pequeno, mas eu acho que também virar uma religião, ó, isso aqui é... Não, aí eu já não concordo, entendeu? Eu acho Não, assim, concordo, talvez... Concordo Sim. plenamente. Eu concordo com o que você está falando. Agora, eu entendo assim, talvez, ou não sei se... linhas diferentes De pensamento, porque né? assim, ó, a gente vê hoje dentro da Bíblia linhas escatológicas. Para quem não sabe, é aquela linha de teologia que vai falar sobre as últimas coisas do fim, sobre arrebatamento. Então a gente vê aquela linha escatológica pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista. Você vê que a Bíblia traz base para os três pensamentos. E esse tipo de assunto não é discussão na igreja, porque esse tipo de assunto não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver Claro. com salvação. Não Essa vai aí, isso aí, Foi sabe- isso isso aí que- foi um estudo paralelo que eu passei na igreja, não foi um dia paralelo para quem quisesse ir conhecer o assunto. Não foi, não é, E a parte de liderança, assim, como é que eles já sabiam não sabe. do assunto? Eles Cê- estão nessa linhagem sabe ou do não? assunto. Não, porque não é, como é que fala? não é doutrinário, né? Sim, não é... sim, não, mas eu falo assim... A tua salvação não depende disso. Com certeza, Só por isso que eu falei que não é uma depois religião. que a verdade liberta. Então, se você tem isso como uma verdade, você aprende algo novo e tem como verdade, atualmente ele liberta mais. E eu particularmente, eu comecei a minha crença em Deus, ela triplicou depois que eu passei a ver que esse tema, né? Não que virou dogma para mim, não é isso. Mas eu vi que a Bíblia realmente é uma verdade. Não tem pra onde correr, né? Pra mim, né? A gente Com vê... Na minha linha de certeza. raciocínio. Tem Com um certeza. texto que Paulo escreve que ele fala assim, as coisas não são exatamente do que a gente vê, né? Eu não lembro agora a referência, mas ele está falando sobre... Ele estava falando assim, que as coisas, elas aparecem pra gente de um jeito, mas elas não são exatamente aquilo. Ele estava falando alguma coisa sobre matéria, né? E aí, muitos anos lá na frente, com o microscópio, com a tecnologia, a gente vê que realmente isso aqui praticamente é a mesma coisa, só que reorganizado de forma diferente, que faz virar vidro, faz virar parede, madeira. E tipo, o cara escreveu isso tanto tempo atrás. Aí você fala, poxa, isso aponta para a verdade. Aí depois os cientistas, quando relatam o Big Bang, até os cientistas ateus, eles relatam o Big Bang na mesma ordem cronológica de criação do que o que é narrado em Gênesis. Aí fala, poxa, qual que era a chance de Moisés, ao escrever o Pentateuco, ao escrever Gênesis, qual que era a chance dele ter acertado, se fosse um conto, ter acertado a ordem da criação? Primeiro houve uma luz, depois houve isso, aquilo. A ordem de o que veio primeiro, se foi plantas, se foi animais, como é que Moisés acertou? Então isso também revela que a Bíblia é a verdade. E aí você traz agora esse ponto de vista que você diz que reforça mais ainda essa ideia, Reforça a ideia. essa crença na criação. Da verdade bíblica. Muito Isso. legal. E o Olha, que é esse desenho? Eu queria mostrar esse vídeo aqui, ó, só pra vocês. Pera aí, rapidinho, só. Não Só tem- complementando uma pergunta que ele fez, como é que foi a tua reação, né, a receber essas informações? E eu queria te perguntar, quanto tempo, assim, levou para você concretizar isso dentro da tua cabeça? Eu falei, não, realmente... É isso aqui, cara. Desfazer o Desfazer o que Resetar, tava. né, Resetar. Tipo, quanto tempo? É uma curiosidade. Não, velho. Não, com demorou. certeza. Não, Porque assim, nós estamos recebendo essas informações das pessoas que estão ali também, e tipo assim, às vezes vai bagunçar a cabeça. Poxa, mas eu sempre aprendi assim e tal, agora ele trouxe uma outra visão, Não. né? Não. Quanto tempo isso levou, assim, pra Não, entrar levou- na tua cabeça? Levou mais esse ou menos aí reset?
Uns 3 meses. Uns 3 meses. Eu já tive a claro, certeza com pesquisa, né? Você foi com buscando pesquisa, tal, uns 3 tendo meses. entendimento maior do assunto, né? Porque dá um bug, né? Dá um bug. Dá um bug. Dá uma tela azul, né? Que eu quero deixar claro aqui. Existe a resposta certa e a verdadeira. Tá no meu estudo lá. A verdadeira que eu considero tá na palavra de Deus. A resposta certa que eu tô fazendo uma segunda graduação em educação física. Às vezes eu faço uma pedagogia. Eu não vou ensinar isso nas escolas. Compreende? Uhum. Tem a resposta certa que o sistema te dá. Eu tenho que ensinar ela. Eu não posso dentro do sistema ensinar fora do sistema. Entende? Eu tenho essa compreensão. Eu não sou maluco. Não sou maluco de chegar na escola lá e falar, ô, criançada, a terra é... Você vai entregar a bola nivelada. de futebol pros caras. Imagina que isso aqui é então o mundo. Você pega, né? E aí? Como é que é o nome aquele? Vai contradizer isso. Um disco de frisbee, né? Frisbee, não é? Joga e faz, pega a terra aí, ó. Ô, professor, a terra é redonda. Não. Ó, isso aí que ele falou é interessante, porque o que acontece? A gente às vezes questiona, eu vejo gente questionando a liderança da igreja às vezes. Ah, pastor, isso pode, isso não pode? E aí a Bíblia fala que Jesus bebeu vinho, Jesus fez vinho, Sim. pode beber vinho, pode beber álcool? E aí é o que você está falando sobre resposta certa e resposta verdadeira, é basicamente isso. É basicamente isso. Tipo assim, eu tenho que falar o que... Eu tenho que saber o que é verdadeiro para mim e tenho que sempre, para manter a coletividade, a parte social, Exatamente. falando o que é certo. Sim, é que é isso. certo que é como de uso comum. Né? É. Por exemplo, em casa você vai pôr os pés para cima, vai fazer o que você quiser. Na casa dos outros, em casa você é verdadeiro. Na casa dos outros você é certo, né? Educado. Na casa do seu você é verdadeiro. Bom. Você faz uma montanha de comida assim, né? Na casa dos saiu bem outros, agora. pega um pouquinho, como um pouco. É tipo isso, né? Isso. Não, legal. O que mais você tem aí? Então, eu queria mostrar esse pequeno vídeo aqui, ó. Então, isso aqui é o que é nos apresentado, né? Certo. Embora não percebamos, a Terra gira sobre seu eixo a 1.600 km por hora e em volta do Sol a 100.000 km por hora. E o astro, que é o Sol, né, orbita o centro da Via Láctea a 850.000 km por hora. Então, dá uma olhada no absurdo aqui, ó. Consegue abrir essa tela? Fica maior, não? Dá o F5. Dá um F5, Wellington. Não, se eu der, vai travar. Vai. Tá. É. Tá, então é uma... Aí, ó. Pra mim, isso aqui que é um absurdo. Tá, eu não sei se o pessoal tá vendo aí. Não sei se tá vendo. depois Mas na o edição. que ele tá mostrando? Ele tá mostrando aqui, pessoal. Tô mostrando que é nos ensinado, né? O sol tá. Então o sol não tá parado. Não, o Sol tá andando, ó. Ele tá na Via viajando Láctea a em volta, 850.000 assim, né? quilômetros por hora. E os outros planetas estão acompanhando Em volta ele. A 100.000, a Terra a 100.000 em volta Tá, do Sol. e nós estamos nisso há milhões de anos. Tamo E nunca nisso aí. trombou em nada. Nunca trombou em nada. As estrelas do céu são sempre as mesmas. Estão não sempre muda. longe. Tá sempre. Tudo tá sempre muito longe da gente. Você compreende que. Eu compreendo que isso aqui não é uma verdade. É bem mais difícil de entender. É bem mais difícil de engolir, acreditar. né? É mais interessante. Aí tá aqui, ó, a terra não se move, né? Salmo 93:1. O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Salmos 96:10. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. E com imparcialidade julgará todos os povos. Salmo 119:90. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. Então são textos que você São fala textos que reafirmam. Então você diz que a Terra não gira. Não, ela não move. Então, mas ela não gira assim, mas gira em torno do Sol. Também não, porque o Sol tá pro lado de dentro. Não. Tá. A terra tá Ela imóvel. tá pô. parada. Quem gira são só os astros. A Terra pode ser, quem sabe, um globinho, igual aqueles que você compra nos Estados Unidos, que chacoalha ali com neve, na mesa de Deus, né? Pode ser. Deus passa, vai pra lá, né? De vez em pode quando ele vai lá. Olha lá o Henrique lá no podcast. Então tá aqui, ó, Salmo 104:5. Tu pusestes a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Salmo 104:5. Então tá aí, gente, é para reflexão. Para pensar um pouco. Só pensar. Então, ó, quem se movimenta são os astros no domo celeste. Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo. Então, quem marcha, quem se movimenta são os astros. E a todos chama pelo nome.
e qual é tão rico de força e dotado de poder que ninguém falta ao seu chamado. Josué 10, 12 e 13. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, ó lua, sobre o vale de Ejalon. E o sol parou e a lua não se moveu até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase o dia inteiro. Quem se movimenta são os astros, não a terra. Cara, ó, pensa assim, ó. Isso aí é curioso. A gente vê outro texto também falando sobre quando o profeta, se não me engano, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias. E aí ele fala, ó, você vai morrer. E ele fala, não, fui bonzinho. Aí Deus fala, ó, volta lá e diz que ele vai viver mais 15 anos. E aí ele pede um sinal. Como é que eu saberei que Deus vai me curar? Aí o profeta fala, você quer que a sombra suba os degraus ou retroceda 3 degraus? Acho que era 3 ou 10 degraus, não sei. E aí ele diz, ir para frente é fácil, né? Porque o sol tá andando. Uhum. Eu quero ver ao contrário. E ele fez ir ao contrário para provar. Então, aí fica a pergunta. Tudo bem, Deus é Deus. Deus é Deus, Deus faz tudo. Só que o que seria mais lógico? Parar o astro, o sol e a lua, ou parar a Terra que gira a 1.600 km por hora? Porque, tipo, você imagina você fazer a Terra rodar ao contrário? Uhum. Primeiro que a gente tem o problema de que se ela está a 1.600 km por hora, a gente tem que parar para girar ao contrário. Não é? Ou, não, eu não preciso parar a Terra. Igual um ventilador, né? Você gira ao contrário, ele vai parando, vai dando... Não, tipo assim, a Terra está girando assim, eu só faço ela voltar para cá sem ter que parar de girar. Ou não, esse giro também vai... É esse giro que muda o ponto do Sol. Então, a Terra teria que parar de girar e começar a girar ao contrário, ou parar, frear. E não tem nenhum cinto, a gente está simplesmente pela gravidade ou densidade, o que seja, a gente teria voado, a Terra teria sido bagaçada toda. Mas foi o poder de Deus. Mas, tipo, se ele para o Sol, que é o Sol que nesse caso gira, e a Lua, então é muito mais cômodo. Ele para sem causar nenhum BO. Tipo, basicamente é isso. Uhum. Eu tô falando isso aqui, daqui a pouco vão falar, o Henrique já tá convertido já. Mas não é, nós estamos aqui igual... A gente tá entendendo. Good policy e o bad policy, né? O policial bom e o policial ruim. Né? Um morde e outro só. Porque assim, eu tô fazendo esses comentários porque realmente faz um certo sentido, né? Se você parar para pensar, não sei se caiu aí, não ouvi. No texto aí falar isso aí é interessante. O que você acha, Israel? Pensando nisso que eu falei, já imaginou nisso? Assim, porque aí é um relato de um fato. Só que aí o conceito ali é que a Terra, ela não gira. O conceito é que a Terra tá parada. A Terra tá parada. Então, eu digo assim, a questão. É isso, eu tô dizendo que esse texto corrobora o que ele tá falando. Isso, vai assim... Mas eu te pergunto, como explicar isso na Terra Globo? Esse texto aí, que a Terra... É complicado. É difícil, hein? Você já imaginou? Não, e outra pergunta, como que o foguete saiu daquelas rotações assim, lá? Teria que voltar à Terra, né? Cara, e isso não causou nenhum tipo de problema, entende? Tipo... Opa, o pessoal sai voando porque a Terra tá freando para voltar ao contrário, tipo, né? Não, o pessoal continuou agindo como estava. É o que eu disse, Deus tem poder para ter feito a Terra parar, rodar ao contrário sem acontecer nada. Sim. Ele tem poder para isso, ele fez tudo. Mas, assim, eu acho que quebraria muito mais princípios do que simplesmente o princípio de parar o Sol e a Lua, né? Uhum. Curioso, muito curioso esse texto. Agora aqui, ó. Esse vídeo aqui mostra que o Sol ele não se põe na curvatura. Ele se põe no espaço. Que é tipo o quê? Tipo, eu perco a vista. Aqui é os testes empíricos, né? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Vamos ver se eu não me recordo direito, mas vamos ver. Não, isso aqui é a rotação dos astros. Foi feita uma time-lapse, né? Várias fotos, né, na Califórnia. O que é esse pontilhado aqui? Clica fora aqui, vê se some. Tem um... Isso aqui. Não, parou. O que é esse negócio aqui na tela? Não tava? É porque não abriu aqui, ó. Não abriu aqui no... Tá. Na apresentação, né? Não abriu a apresentação. Esse teste foi feito aonde? Na Califórnia, 2014. Maio, né? Mas isso não foi por terraplanistas?
Não. A pessoa quis Pessoas- filmar. Que ele quis fazer uma time-lapse do 650 movimento dos astros. Certo. Então tá aí, ó. Aqui é a estrela Polaris, né? Que é a única que não se movimenta. E toda se movimenta em volta dela. Isso aí são várias fotos aí por segundo, né? E vai fazendo a time-lapse. pessoal, Time-lapse. interessante isso aqui. Não sei se vocês estão Tá vendo vendo aí. aí, ó? Sim. E você percebe que a árvore não tá se movendo? Sim, mas... Porque se move é os astros, né? A Terra não, tá mas- imóvel. Sim, a câmera é porque... Aí... Isso não- é porque... É. É que nem eu tô dentro de um trem. O trem tá andando. Mas eu tô dentro do trem. Tem uma lâmpada no trem. Eu tô olhando pra lâmpada. Ela tá parada pra mim. Não, Dá Faz sentido. não sei se Isso aí é... teria muito... Mas é curioso isso aqui, né? Mas para mostrar que os astros que se movem, né? Que marcham, né? Em círculos perfeitos. Não seria a Terra Não. girando. Não Porque é a Terra, eu não teria esse mesmo efeito sendo um globo. Aqui Não. é um globo. As estrelas estão aqui e ele está girando. Porque ele também ficaria inclinadinho, né? Aí ele estaria vendo aqui. Então, e aí ele estivesse fazendo aqui, mudaria as estrelas. Mudaria as estrelas. Não tem como. Mas assim, mas aí, tipo, se isso aí é de quanto tempo foi feito esse vídeo? 2014 foi. Não, 2014. por qual período ele gravou isso, eu digo? Ele Não, teria não, que tá gravar aqui um ano, ele teria que gravar um ano todo para ver se tipo ao rodar Realmente teve, ela né? mudaria as estrelas. Aquela polar tá sempre ali? As estrelas, ela... Não, a polar não muda. Sempre que eu A olho, polar sempre é no meio do céu. independente do mês, do ano, independente. Independente, a polar não muda. Isso é curioso. Ó, se a Terra gira, imagina assim, ó, o Sol tá aqui. A Terra tá girando em volta. Então, tipo, era para ela ver outras estrelas ao longo As do estrelas ano. não Sim. mudam. Isso é outra prova que a Terra não movimenta. Não tem nada movimentando. É. A Terra tá parada e quem movimenta é os astros. É curioso. O que mais você tem aí pra mostrar aí? O Israel vai sair daqui. Ai, meu Deus. Ó, no vídeo a seguir, Doideira, né? no vídeo a seguir, iremos ver que o Sol se distancia e some no espaço. Por perspectiva, ele não se põe em suposta curvatura, pois a Terra não é uma bola, e sim plana. Então vamos ver esse vídeo aqui explicativo. É do irmão Gilberto, que eu citei, né? Mas tem áudio isso aí? Tem. Acho que ele não tá habilitado. Não ali. tá habilitado. Né? Não tá habilitado, né? Mas vai... Ali, tipo, ele tá na cena, ele tá se pondo. Não, ele tá explicando, né? Tá pausado o vídeo lá. Vamos ver a hora que ele... Porque tá explicando alguma coisa, mas tá sem áudio. Tipo assim, ela tá indo longe de onde eu tô, então... Ele vai dar replay, vários replays aí, ó. É porque tá sem áudio. Tá vendo que o Sol, ele diminui e se põe no espaço. Ó. Ele não entra numa curvatura. Ó. E simplesmente some, por perspectiva. Aquela sensação Então, que eu mas- tenho é o próprio brilho dele. Não, é o Sol. Ele diminui e vai passar de novo aí. Ali é um modelo de domo. É, modelo de domo. Ali o solzinho tá lá dentro, é isso? Ali é o Sol percorrendo o domo, né? Uma Então, por demonstração. que a gente tem a sensação, por exemplo, você tá num mar, por exemplo. Você tá vendo o sol aqui. Olha lá, de novo, ó. E aí ele vai se pondo assim, ó. Ele não teria que fazer isso aqui, então? Não, Por que dá essa sensação, ele então? se põe assim, mas é perspectiva isso aí. Tá aqui, É né, refração ó. Olha atmosférica. aqui, ó. O sol tá aqui, né? Aí ele tá se pondo e vai fazer isso aqui, ó. Não, ele- entendeu? Dá Não, a sensação de não, ser ele uma... tá- na verdade, o Sol ele se aproxima e se distancia. Quando você vê ele vir na leste, ele está se aproximando. A hora que ele chega perto aqui, meio-dia, está mais quente porque ele está mais perto. E depois ele se distancia, ele percorre os trópicos. Ele se distancia. Então é isso que está mostrando aqui. Ele está se distanciando, ó. Ele não some na curvatura, ó. A luz do sol tá a quanto da Terra? É o seu conceito. Como assim? A luz do sol. Tanto que ela ilumina? Não, quanto tempo? Em minutos, por exemplo. Ah, aquela história de que leva 8 minutos 8 para minutos. chegar. Por exemplo, segundo o Paulo, que esteve aqui com a gente, né? Até a gente fez um corte do vídeo, até viralizou. Ele fala que é 8 minutos. Para chegar à luz? Da chegar a luz do sol até a Terra. O que você fala não, disso? não tenho opinião Não tem. formada sobre. Tipo assim, ó, no negócio que você falou, então, por exemplo, eu tô aqui, vamos imaginar que aqui, ó, eu tô aqui nessa marquinha aqui no meu celular. O Sol, ele tá girando
de assim sobre uma terra plana, certo? Certo. Então, quando eu vejo ele indo para lá, porque eu tenho a sensação de que ele está baixando, Isso. mas ele não está baixando. Ele não está baixando. Para fazer a curva de uma terra Não, globo. é Ele está indo perspectiva. reto, só que eu tenho essa sensação Por perspectiva. de que ele está E quando ele se fica aproximando. grande, quando ele fica grande no horizonte, é porque a atmosfera está com muita água, né? Partículas de água, então dá aquela refração, né? O Sol fica grande, mas pela água do ar, não porque... Eu já tive uma sensação estranha quando eu vejo o jato no céu. Às vezes você vê o jato, parece que ele está subindo, né? Você vê aquele rastro, você vê o jato subindo, mas ele não está subindo, ele está indo reto. Daí Daí a pouco aqui, ele ó, parece que ele está descendo, mas na verdade ele só passou reto. Sim. Mas então é isso, você fala, ele está indo reto, tá indo reto. mas eu tô tendo a sensação de que ele está... É igual você vê uma avenida. Você vê uma avenida cheia de poste. Lá na frente, os postes tá menor, a rua vai juntando com os postes, vai ficando menor assim, ó. Há uma hora que eu não vejo mais poste. Isso chama perspectiva. Não é que o poste tá menor e a rua tá... Sim, ou que ele Você sumiu, entende? ou que acabou o É o poste. que a gente vê quando o sol ele tá na mesma altura. Só que parece que ele abaixa, mas não, é perspectiva. Mas quando você sobe, ó, e grava de cima, ó, você vê que ele some no espaço. Ali parece que Ó, ele... simplesmente sumiu no espaço, ele não baixou na curvatura da Terra. Sumiu porque ele saiu da minha perspectiva de visão. A luz não chega mais nos seus olhos, né? A luz não chega mais nos olhos. É, interessante. Esse aqui ele vai né? ficar só repetindo, não mostra mais nada. Aqui. É porque ele tá explicando aí, né? Aqui o áudio não tá... Não tá... Tem mais vídeo aí pra você mostrar Tem pra mais gente? alguma coisa aí? Sei lá, ele vai voltar, ó lá, ó, voltou o sol. Ah, ele voltou. Ó, ele voltou passou várias vezes pra... Tá vendo? Ó, ele sumiu na perspectiva, no espaço, não é na curvatura. Ele não baixou. Você Ele não baixou, tá? Compreende? E aqui tem vários dias que filmou o sol que tá sem áudio. Pessoal, vocês querem colocar o Paulo aqui e colocar o Elton num segundo podcast para falar disso? Comentem aí, fala, eu quero hein? ver. Vai ser Fazer legal. um debate. Vamos fazer um debate. Olha, meu amigo, depois ele faz churrasco depois do debate. É igual político, ó. É igual político. É verdade. Depois... Ah, que lado você é? Não, agora eu tô do lado X. Não, aqui lado Y. É, aqui e depois os caras vão lá, juntam. Aqui eles falam certo, né? Quebra o pau, aí lá eles é verdadeiro, amiguinho. É tipo isso. O que mais tem Então aí? tá aí, velho? não vou mostrar esse vídeo, mas tá aí, ó. O Sol não é fogo com explosões de hélio, e sim o transformador conduz eletricidade e radiação ativando a luz. Então o Sol, ele governa o dia, né? Ele ativa os gases nobres que estão na atmosfera, na nossa atmosfera aqui. Certo. Né? Que é a luz primordial, né? Então não existe gravidade sem densidade e flutuabilidade. A falsa ciência nos diz que tudo está grudado na Terra por causa da gravidade, inclusive os oceanos contornando a suposta bola. O engraçado é que a gravidade não pode ser medida ou provada empiricamente. Isso comprova que não passa de uma teoria falsa e enganosa para endossar o suposto formato bola da nossa morada. Então tá aqui os físicos aí tentando explicar a gravidade, né? Depois Mas tá sem áudio, não vai adiantar colocar o vídeo. Sim. Então esse aqui, né? Esse aqui é professor de física também. Esse aqui deu aula para esse aqui. Então ele aqui diz que a gravidade não tem como provar. Eles entraram, é uma teoria que vários cientistas corroboraram um com o outro e tiveram aquilo como certo, mas na verdade não tem como provar. Não tem aquele negócio que o Einstein fez lá sobre a teoria da relatividade, a teoria das é cordas. Não, tem, mas é tudo teoria. É tudo coisa que não tem como provar, né? Não tem como provar, não tem como Entendi. provar. Aí tá aí uma observação, né? A força da gravidade é tão forte que segura os oceanos na bola, mas não consegue segurar uma borboleta. Ou um balão de hélio no chão. Uma bela contradição. Então tá aí. Porque a gravidade deveria segurar todas as coisas, independente de mais leve ou pesado. Devia segurar tudo. Tipo um imã. E é seletivo, ele segura a Lua até naquela distância, não puxa mais. É tipo, o Sol segura os planetas tudo assim. Não, uma coisa eu me perguntei a vida inteira. Mas nem o terraplanista vai conseguir explicar isso aí. Porque, assim, naquele formato de Einstein, Certo. ele diz que, tipo, o Sol é mais denso, então ele cria uma curvatura no espaço gravitacional, e aí eles dão um modelo, né? Eles põem um lençol, põem uma bola pesada no meio e jogam um monte de bolinha de gude, e elas ficam girando. Só que em um momento elas chegam lá
no centro. E aí nós nunca chegamos, a gente está sempre na mesma distância, é como se tivéssemos o tempo todo querendo sair, escapar do sol, mas eles nos seguram. E aí aquela própria explicação desse mesmo modelo não ficava claro para mim. Agora pensando sobre isso, né? Tipo, poxa vida, a gravidade deveria segurar tudo, né? Ou tudo deveria colar, então em algum momento a gente deveria convergir no sol. Por isso que não tem como provar empiricamente Em um a momento, gravidade. em algum Ela é momento a seletiva. gente, no modelo hoje de gravidade, em algum momento a gente colidiria com o Sol. A gente ia rodando, chegando cada vez mais perto, até Colidiria. Assim, outra coisa, meteoros também. Vai cair um meteoro na Terra. Pode ficar tranquilo, não vai cair meteoro na Não vai Terra. cair? Não. E essas coisas que Que caem? cai? Caiu lá na Rússia. Testes militares. Na Rússia foi teste militar, já foi comprovado. né? Não tem meteoro, não existe isso aí. Não cai nada. Não, tá caindo meteoro na Terra Só faz tem desde quando eu nasci, tá caindo meteoro na Terra e da nunca paixão, cai. tá? Vai cair um meteoro, vai passar triscando na Terra. E os dinossauros? A gente tem ossada aí que prova que eles existiram. Não, isso aí não vou entrar em detalhe porque eu não estudei a fundo. Tá, mas Mas qual eu a sua tenho, opinião? eu tenho minhas dúvidas. Qual a sua opinião sobre isso? Não, Sobre eu tenho minhas dúvidas sobre dinossauros. se existiram? E esses Daqueles que acha? formatos lá. Não vou entrar O porque eu próprio, não Jó, estudei a o fundo. próprio Jó comenta, né? O próprio Jó fala, né? De dois animais, né? O Bimote e o Leviatã. Um deles até gospe fogo. Ele tava fazendo ali a Não, descrição. creio em grandes animais, sim. de mas dragão, do jeito que é falado, sim. Talvez no eu tenho minhas dilúvio, né? dúvidas. Talvez morreram no dilúvio e não... Eu tenho minhas dúvidas. Porque eles falam, né? 65 milhões de anos. Sim. A Terra tem todo esse tempo pro terraplanista? Não, a Terra é jovem, né? Pra nós a Terra Quanto ela tempo? tem 7 mil anos, 8 mil anos. Que é o tempo bíblico. É. Seria o período bíblico. O que você fala A do... Terra é depois de formada, né? Sim. Porque já existiu o abismo, né? E as águas. Sim, Aí já. eu não sei, antes de formada, não sei, né? Se tem alguma... Então, também teve o período do Éden, né? Que sabe lá Deus quanto Ali tempo que eles parou? ficaram lá dentro. Não, é o computador, daqui a pouco ele volta. Não, interessante, cara. É um assunto Daqui a pouco bem ele- curioso. O que você achou, pessoal, a audiência aí? Comenta aí. Vai colocando nos comentários aí, mano. Bem legal. Você falou que Grande. fez essa palestra lá na igreja, Wellington, e os irmãos entenderam e tal, e você comentou com a tua esposa também. Você enfrenta muito preconceito e até mesmo descriminalização? Descriminalização não, discriminação por pessoas que sabem da tua posição. Você enfrenta isso hoje? Não enfrento, porque poucas pessoas sabem, né? Que eu tenho esse entendimento, né? Só os mais próximos, então... Agora muita gente Agora tá sabendo. já era. Mais um tanto de Não, gente. é tranquilo, não tem... Mas você nunca... É mais o que você falou. Quando você fala, as pessoas ficam eu nervosas. não quero pressionar as pessoas a pensar igual eu, não é isso. Então, mas eu falo assim... Cria-se um ambiente hostil, às vezes, elas querem... você tá doida. Só quando você... Não, mas é que eu te disse, quando vira a bola vira um dogma. Aí a pessoa fica nervosa mesmo. Quando você Sim, confronta... então é. Mas é um assunto interessante também para um interessante. churrasco, né? Sim. Churrasco com astrônomo. E o que mais você tem que falar? Você estava falando lá sobre a questão do cinturão de Van Harley. Isso aí é uma coisa interessante. Você podia falar mais sobre isso? Você tem como falar? Não, o que eu tenho que falar é que... Por que o homem não foi para a Lua? Porque não tem material que passa nos cinturões de prótons, de elétrons. Não tem. Eu vi um estudo, em Não tem como que passaram de lá. Eu vi um estudo em 2014, acho que foi, com o pessoal da NASA mesmo. Tinha lá, não sei lá, falando na NASA, mostrava, estava lá na NASA mesmo, falando sobre o cinturão de Van Halen, falando que para atravessar precisaria de 1 metro de espessura de chumbo em volta da nave, para que o que está lá dentro não sofresse mutações como câncer e outras coisas por causa da radiação. E aí, tipo, como que você manda um foguete com esse peso? Porque Não, você imagina 1 metro de espessura de chumbo ao redor de uma nave? Quanto que isso não pesa, cara? Henrique, pensa no tanto de combustível que Que teria precisa, que ir para percorrer tal distante, 400 e lá vai pedrada. E tem que ser um combustível especial, porque você tem que carregar uma quantidade grande num pouco de espaço e um combustível que funcione no espaço. Eles levaram um Jeep pra Lua. Tem lógica. Então, mas eu falo... Levaram um Jeep com componentes elétricos. Como que não fritou na ionosfera? A ionosfera já fritaria tudo.
Então, mas nem esses robozinhos que eles mandam pra Marte, pros países... Não, isso aí é tudo... Isso aí é tudo... Como é que fala? Ficção. Estão rodando lá no Saara, esses robozinhos. Não, isso aí é tudo computação gráfica. Não existe isso aí. Não tem nada daquilo. Não, Nossa, esquece. Mas e naquela época, assim, que o homem foi à Lua, por exemplo? Não tinha essa tecnologia? Não tinha. Mas hoje tem uma tecnologia. Hoje tem, mas Hoje também não... tem, mas mas- na época já se pregava isso, vamos Não, dizer assim. a Lua é um luminar. A Lua, você não pisa em luminar. O Sol é um luminar. Você não pisa em luminar. Não é uma morada. Morada é a Terra. A Lua não é morada, a Lua é luminar. É isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Porque aprende desde criança que a Lua, o homem foi na Lua. Não, tudo bem, mas eu falo assim, não, isso aí... Não é uma rocha para você pisar lá. Não é um lugar que eu... Não seria um lugar... A Lua tem luz própria. Então aquilo que a gente vê é tudo Aquela ficção. luz não é do Sol, não é o Não. Sol que bate nela e... Não, a luz própria. A Lua tem luz própria. E ela não gira, né? Porque eu Está na sempre olho Bíblia, pra a Lua ela... deixará de dar a sua luz própria. Entendo. Certo. Legal. Então vamos continuar aqui. Tem mais... Carregou aí? Ó, Tem mais alguma coisa aí? A física da água sempre busca o nivelamento, sendo impossível em seu estado líquido haver curvatura. Aqui tá um jato aí, ó. Aí, ó. Se fosse uma bola, teria como um caça voar assim pertinho da água, assim. Sem contornar. Você quer dizer o quê? Que ele manteve... Não, eu quero dizer que... Ele manteve-se reto e não se distanciou da água. Não Que precisa, não precisa corrigir curvatura. Tipo, foi feito um teste ali. Esse jato mas- voou muito, muito, muito. Não, isso aí é só para mas esse aí ilustrativo. foi muito curto, não tem como nem é colocar não, não tem como você... É só mais base é em só cima mais para disso. ilustrar, entendeu? Pra pensar sobre. Mas a água é nível, a água ela busca a planicidade, ela não... Então tá raciocínio lógico, nós já falamos, né? 70% da Terra é água, e sabemos que a água busca o nivelamento, ou seja, planicidade. Como seria possível vivermos em uma bola? Então aqui tem um vídeo, a mesma coisa do Sol, que ele se oculta no espaço por perspectiva, e aqui está um vídeo mostrando Um barco. que o barco ele não se oculta na curvatura, ele se oculta da mesma forma, por perspectiva na atmosfera, né? Então vamos ver aí, ó. Aí, ó, ele vai se ocultando, ó. É tanta camada na frente dos seus olhos, De gás. de gases e partículas de água, ele vai se ocultando, ele não está sumindo na curvatura. É, até porque lá do outro lado lá tem árvores, é isso? É um barranco lá atrás? É, tem um barranco, alguma coisa. Nuvens. Aí, ó, tá vendo, ó? O barco ele vai sumir na densa atmosfera, aí, ó. Não é em curvatura. Ali eu já não tô quase vendo. Aí, já- ó, vai sumindo, ó. Ele vai sumindo. Por quê? Porque a água, ela busca planicidade, ela não faz curva. É, aquilo lá devia ser nuvem, porque ele tá indo reto ainda. Tá indo reto, não, aí, ó. Aí. E isso aí é uma câmera que tá dando um zoom ainda, né? É. O nosso hoje já não estaria vendo esse barco. Depois dos adventos das câmeras Nikon P900 e Nikon P1000, Olha lá, ele lá, ó. a Mas ele farsa, sumiu, né? a farsa aquele negócio do barquinho sumir Na curva. na que eles curva, falavam. acabou isso aí já foi. Isso aí foi até não ter essas câmeras avançadas. É aí, ó, câmeras avançadas, ó. Tá vendo? O barco ele vai sumindo na densa atmosfera, não é na curva do bojo d'água. A tecnologia agora veio pra... Não, É. a tecnologia veio Eles pra... vão ter que inventar outras histórias daqui a pouco. Ó, ele vai distanciar a câmera, ó, vai sumir o barco, ó. Vai Nossa, sumir. olha onde que Aí, tá. ó, sumiu. olha, tá Sumiu. distante. Hein? O barco Tá vendo? fez a curva, né? Mas não, foi nosso Tá olho. vendo? Não tá debaixo da curva, não tem curva. É nivelamento. A água é nivelamento. E aquelas fotos que mostra de cima, mostra o astronauta fazendo aí trabalha, aí você vê a Terra meio curva. Assim. Aquilo lá são as famosas câmeras olho de peixe, né? Que é essa aqui, ó. O horizonte só se curva por ocasião do uso das lentes e câmeras fisheye, que por si mesma arredonda os horizontes. Esta câmera é fortemente usada pela NASA para te enganar. Então, isso é uma lente que arredonda os horizontes. Aqui está um vídeo demonstrativo, ó, de um balão. Ó, fica atento que eu tô acompanhando. De um balão que usou essa câmera aí, tá vendo? Ó?
Esse balão está dentro do domo. É. Então quer dizer que eu posso sim chegar numa área de flutuação ainda dentro do domo. Não, pode, velho. A que altura esse balão tá, na tua opinião? Nosso espaço aqui. Ele vai estar aí uns 15 km de altitude. 15 Ó, tá vendo como que a mas- Terra é curva, ó? Mas é por causa da câmera. Não é porque é curva. É a câmera que arredonda o horizonte. Tinha que ter grana para comprar um balão desse e pôr uma câmera com lente comum. Não, eu Só- vou mostrar aqui, ó. A lente comum, você vê que não tem Tem. curva. Tem. Tem um vídeo aí. Olhando assim a Terra é redonda, né? Então, é redonda. Aí o sim. balão vai estourar e vai cair. E perto do chão, ele tá arredondando ainda. Ah, esse mesmo balão? Esse mesmo balão, ele vai estourar e vai cair. Aí, estourou. Aí ele vai caindo. Aí agora, como que a câmera arredonda, ela uma hora fica côncavo. Aí ele vai oscilando, ó. A lente, ó. E o que é esse Uma hora fica selinho aqui? côncavo, uma hora fica convexo. Esse selinho aqui é da... Esse aí faz parte do balão lá, né? Faz parte, mas olha lá, é um selinho da NASA, da empresa que mandou, será? É. Você pode ver. Nossa, e quando estoura não tem um paraquedas, vai esbagaçar. Ó, tá chegando à altura das nuvens, ó, e continua bola. Continua bola. Continua curvando. Mas é por, por causa da câmera. É por ocasião Agora da você tem câmera. uma reta pra mostrar aí? Tenho. Tem? Vai mostrar aí depois desse que ele cair aí, vai. Vixe, mas não vai ver ele cair? Dá um pique pra frente. Até ele cair. Olha lá, ele tá encurvando ainda, né? Tá encurvando ainda, ó. Ó, na altura das nuvens Olha tá lá. encurvando ainda. É redonda. Então essa é a câmera usada que engana. Olha lá, ó. Que nos engana. Aí, tá vendo? Ó? Tá curva ainda, ó. Terra redonda. Mas aí então você fala que realmente, desde o início, como eles criaram essa narrativa, desde o início, quando puderam mandar a câmera para alto, câmera com lente redonda. Para sempre, desde o início, Desde o início. manter essa narrativa. Na de década de 30, o primeiro astronauta mesmo que foi que subiu aí 15 km de altitude, ele falou, a Terra é plana, ele disse. E foi publicado na Science, aquela revista científica. da época. Olha lá, caiu. Antes de cair, a mata estava redonda ainda. Ele vai mostrar agora, porque tá sem áudio. Pessoal, você que está aí em casa, vamos começar a pesquisar sobre a Olha lá, temática. tá mostrando a câmera, né? A lente, Lente né, na aí. verdade. Até a lente é plana, rapaz. Aí, ó, dá esse efeito aí de terra plana. Rapaz. É, mas se eu olhar aí, ela tá curvada, né? Não, tá curvada, é aquela lente ainda. Tá demonstrando a lente ainda. Eu acho que Fisheye, né? o cara que tá em casa aí vendo a mulher grávida, você deve estar com uma lente olho de peixe. Tá fazendo a barriga da mulher. Você tá grávida? Ela tira- Não, não tá não, é a lente. É a lente. Vou chamar o Jefferson aqui. Olha lá, ó. Isso aqui é uma filmagem de uma câmera normal, sem esse olho de peixe. Ah, Cadê a curva? interessante. Sem Quer dar curva. pausa aqui, ó? Cadê a curva aí? Procura a curva. Entendi. Essa aí é uma lente normal. Isso aqui é uma lente normal. E tem várias filmagens dessa. Curioso, hein? Vai, solta aí, vai. Solta dá o play. Ei, você não Não, soltou? não, é só aquela filmagem. Ah, só tem que ir lá. É porque vai ficar sempre plano. Não, né? eu queria cair, velho. Cadê ela caindo também? Não. Ah, não. Tem que mandar outro balão lá então. Estourar. Interessante, Não, hein? isso aqui é tópicos. Legal. Cara, olha, muito legal esse Interessante, assunto, é um muito conceito aí interessante. diferente do que a gente sempre já viu, né? Não é uma coisa pra se falar, é certo, é errado, é verdade ou não. É só É um uma linha de conceito. pensamento. Sim, É sim. uma linha de pensamento. É. Traz como a Bíblia como o livro principal Como para base, extração dos textos. Uhum. E aí tem esse Bom. monte de teste e coisas que realmente chama a atenção. Fica com uma pulga atrás da orelha. Fala, pô, cara. Não, tem um documentário chama Terra Convexa. Quem puder assistir, tá no YouTube. Ele mostra vários testes de curvatura com laser, no mar, nenhum, não tem curva. Então tá aqui, eu não vou nem passar esse vídeo, que é muito explicativo, mas para resumir, é o farol lá de Abrolhos, lá no Nordeste. A sua luz, ela chega até 95 km de distância. Mas na verdade tinha que estar escondida atrás de 400 metros do bojo da água aí, né? Mas ela é mais uma prova de que a água não faz curva. Por quê? Porque nessa distância já deveria fazer curva. Deveria fazer curva já, 95 km de distância. Com Tinha no- que ter o bojo d'água já tampando
a luminosidade da luz, já Qual que é a distância? bloqueando. Qual que seria a distância para que isso aconteça? 63 quilômetros? Não, tem o teste, tem o cálculo aí de curvatura, aqui é explicativo, não Sim. adianta eu passar. Mas tem um cálculo de curvatura... Que é usado por cientistas, É tudo. usado. Sim. Então, no cálculo de curvatura, Se você colocar... essa luz teria que estar encoberta 345 metros pelo bojo d'água. E não Pela estava. altura do farol e não estava. Certo. Compreende? Interessante. Voos não fazem sentido em uma terra-bola, pois neles se encontram rotas totalmente tortas. Você já viu aquele negócio assim, ó, a pessoa vai para a África, aí ela vai para a Europa e desce para a África, faz um V ao contrário, um V assim ao contrário, na rota, na bola. E quando você abre a bola tá reto. A rota tá reta. Então é isso que fala aqui. Mas quando colocamos no verdadeiro mapa plano, todos eles fazem sentido, pois usam o caminho mais reto possível, fazendo total lógica para o percurso. Então, as navegações aéreas aí a rota mais viável é uma rota reta, economiza combustível e tudo mais. Mas sempre quando você vê a rota numa bola, na terra-bola, ela tá torta, ela tá assim, ó. Ela tá assim. Aí quando você abre a bola, pega o mapa azimutal aqui distante lá, tá reto, né? Então aqui é um vídeo, mas é explicativo também, não sei se vai adiantar colocar. Mas só um pedacinho, só pra... Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, na bola, ó. Sim. Sim. Aqui, no plano. Sim, sim. Faz sentido, Entendi. não faz? Mesmo voo? Sim. Doideira, né, cara? É um assunto curioso, hein, cara? Aí vai ter várias rotas de aviões aí da mesmo... É só pra ilustrar, né? Sim. Então, explicativo, não vai nem adiantar passar o vídeo. E o interessante é... Alguns cortes de notícia... a pessoa saiu lá do Japão. Aí foi para um determinado local, aí alguém passou mal no avião, aí teve que fazer uma parada de emergência. Só que a parada de emergência na terra-bola tá totalmente fora de rota. Mas quando você abre a bola e deixa plano, tá na rota. É interessante isso aí também. Muito bom. Interessante. E aí, Zé, Fechou? nós vamos pro nosso momento Vamos aí? para o nosso momento ecoar. Bom, Vamos fazer o momento ecoar. vamos sair um pouquinho aqui do nosso tema, ou você pode entrar também. Como é que funciona o momento ecoar? Imagine só que esse microfone e essa câmera aqui, você vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo inteiro. E só tem o Wellington para dar uma mensagem, um conselho, pode ser o que está no seu coração. Qual mensagem você deixaria para ecoar? Tipo assim, vai acabar tudo, essa mensagem vai ficar... Tá acabando o mundo. Vai falando, aquela coisa que vai... Aquela Qual mensagem você último fio de deixaria? esperança, né? É. A mensagem que eu gostaria de deixar é: busque a Deus. Só isso. Simples. Busque a Deus, porque a verdade liberta. Então, busque a Deus, né? Simplesmente. Ótimo. Muito bom. Muito bem. Nós queremos te agradecer aí. Você ter tido aqui com a gente, ter explanado tudo isso aí, né? Não, eu que agradeço, esse né? conceito aí, totalmente assunto. diferente do que a gente já ouviu, né? Mas fica aí a reflexão para cada um também, né? E buscar em Deus, né? O entendimento também, né, Henrique? Sim, sim. E é isso aí. Isso aí, pessoal. Obrigado. Não esqueçam Wellington. de compartilhar esse vídeo. Compartilhe. E coloca nos comentários se vocês querem o Wellington e o Paulo aqui. Vamos trazer aí, vamos Ó, fazer um debate. Vamos fazer ó, colocar o comentário. Se tiver mais de 20 comentários, a gente traz. Nem que você isso tenha aí. que assistir de novo para comentar de novo. Deu 20 comentários. A pessoa pode comentar várias vezes, não pode? Pode. No mínimo 20 comentários. Vamos pôr assim? Vamos. Se tiver no mínimo 20 Só comentários, Vai ter eles mesmo, Paulo e o Wellington lá. nós vamos trazer o Paulo e o Wellington aí. Nós vamos fazer um debate, né? Trazer o ponto e o contraponto junto pra gente Isso aí, discutir vai ser isso aí. legal, hein? Interessante. Bacana. Curta, compartilhe e vamos ecoar. Se inscreva no canal aí, galera. Valeu! Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Echo.